Meu querido amigo, minha querida amiga, meu irmão, minha irmã, nós estamos convidando você para no programa Você Pode Feliz se associar a essa obra, ser um parceiro, uma parceira da evangelização. Nós aqui da associação estamos empenhados em varar as fronteiras desse país para atingir outros países pelo sinal do satélite, levando a palavra de Deus e também por um Brasil mais cristão. E esse é o tema da revista que Padre Eduardo criou já faz tempo, Brasil Cristão. Mas eu estava olhando aqui algo maravilhoso. Você pode até dizer em casa assim, eu já sou sócio, eu colaboro, eu queria colaborar mais, como é que eu faço? Muito bem, está aqui na minha mão, essa revista que está na sua tela aí, Cura-me Senhor, já foi enviada para o nosso sócio. Dentro dela tem 5 fichas convidando nossos associados para serem sócios multiplicadores. Então, uma forma de você ajudar é destacar essa folhinha da sua revista, está aqui, né? Destaca a folhinha, já manda pelo correio para nós, está aqui onde você põe o selo direitinho, e manda aí 5 novos colaboradores, está aqui a fichinha. E a matéria saiu. Padre Eduardo explicando como é que você pode ajudar. Você já ajuda com um pouquinho? Quem sabe você arruma mais pessoas para multiplicar e essa obra ir em frente por um Brasil mais cristão. E eu quero, por outro lado, dizer, você que é nosso sócio, recebeu a revista Brasil Cristão, vai com ela o folheto também da liturgia do mês e você recebeu também 2 boletos para que você possa colaborar para a manutenção dessa obra. E o segundo boleto, eu sempre falo, é R$5 de um, R$10 do outro aí da sua família, reúne esse valor e deposita no outro boleto que é o extra. É isso que vai fazer com que realmente a obra de Deus caminhe aqui na associação, a gente possa ir muito mais longe. Hoje nós temos aqui, você já viu, irmã Érica Vanessa, que está aqui, nós já cumprimentamos. Ela vai ter oportunidade também de cumprimentar as pessoas em casa. E aqui já está do meu lado também, doutora Roseli Cristina. Bom dia, a paz de Jesus. Bom dia, Henrique, a paz do Senhor, para você e para todos que estão nos assistindo. Irmã Érica também. Uma pregadora hoje comigo abrindo o programa, Gostei, viu? Então, agora muito pode bom. cumprimentar a sua comunidade, quem você quiser. Bom dia, né, a todos aqueles que estamos acompanhando nessa manhã. Deus abençoe. Bom dia, doutora Roseli. Bom dia. Fundador Henrique, a todos. É muito bom poder estar aqui partilhando a palavra de Deus, para que ela, primeiramente, toque o meu coração, que sou a primeira que ouço, né? E também possa, através de mim, se assim for da vontade de Deus, também transmitir ao coração dos irmãos e irmãs. Quer mandar um abraço para alguém? Já aproveita, porque o Brasil inteiro está te vendo e o mundo Então, agora. né? Novas capitais, novas cidades. Nossa, nós estamos trazendo um tema hoje para você, meu irmão, minha irmã, que eu tenho certeza que vem do coração de Deus para você, para a tua vida. E eu espero que nesse pouco tempo que nós estivemos aqui nessa manhã, realmente possa, assim, ir ao encontro, né, do que você necessita para a tua vida. Doutora Roseli, às vezes as pessoas estão com a autobaixa estima lá embaixo, as pessoas estão melancólicas, não nada dá certo. Não é hora também da gente não parar de atribuir ao mal ou à incapacidade intelectual que a pessoa tem e começar a olhar se o nosso procedimento tem agradado a Deus, porque às vezes não agradando estamos fora da bênção. Será que é por aí que nós temos que começar a refletir? A minha vida tem agradado a Deus? Sim, você tocou aí num ponto muito importante. Nós, assim, estamos muito ouvindo falar. Você precisa aumentar a sua autoestima, não é? Sempre. A autoestima, autoestima. Ontem, inclusive, recebi um e-mail de uma pessoa falando que estava com muita baixa autoestima. Então, eu comecei a refletir sobre isso, né? Não só no aspecto psicológico, que pode estar envolvido nessa questão dessa visão, né, tão deprimente que a pessoa tem de si, mas também sobre o aspecto espiritual. E é principalmente sobre isso que eu quero falar hoje. Porque né? Eu não sei, doutora, tem uma importância fundamental a espiritualidade quando a minha conduta, penso eu assim, Sim. a minha conduta não está muito agradável, está fora dos princípios morais, cristãos, ou da própria palavra de Deus, eu acabo não percebo que o espiritual também me deixa numa situação dessa. Sim. Talvez as pessoas, pelo menos aqui
eu observo, né? As pessoas, elas estão vivendo muito num plano muito natural. E não assim, tentando elevar a sua vida também num plano espiritual e sobrenatural. Assim, é necessário com que a gente também eleve a nossa visão a respeito de si num plano espiritual, de acordo com a vontade de Deus, né? Então, eu pergunto, a tua vida tem agradado a Deus, seu modo de proceder, né? Os seus pensamentos, suas atitudes, seu comportamento é agradável a Deus? Se for agradável a Deus, então você não tem que ter problema com a autoestima. Claro. Porque se você agrada aquele que é o mais, que é o supremo, que é o Deus Criador, ora, então veja, se eu agrado a Deus com a minha existência, então qual é o problema que eu vou ter com a minha autoestima? Quem vai ter que dar aprovação na minha vida? Quem vai ter que dizer o que eu sou, o que eu deixo de ser? Quem é que vai determinar a minha eternidade, a não ser Deus? A não ser em Cristo Jesus? E uma coisa muito importante, doutor, eu quero deixar claro para quem está em casa, nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de uma experiência de uma vida transformada por Deus. Isso. Então, aí é que está. Muitas vezes as pessoas que se queixam de baixa autoestima, elas infelizmente não nasceram de novo no Espírito. Não tiveram realmente um encontro e vão na igreja pessoal com Cristo, que é um encontro transformador, de pensamento, de mente, de sentimento, de coração, de atitude, de comportamento, de visão de vida. Então, ainda essa pessoa está na velha natureza e não na nova, regenerada e recriada em Cristo. Amém, é isso mesmo. Não é mesmo? Porque se você abaliza a tua vida a partir da visão de que Deus tem de você e na tua consciência Deus te aprova, quem é o homem para te reprovar? E quem é você também para se julgar menos? Se Deus, Ele que é Pai, Ele que é bom, Ele que é o Criador, Ele que é o teu Salvador, Ele te aprova, quem é você para se reprovar? Então, a reprovação, a baixa autoestima está muito ligada ainda com uma natureza que não foi regenerada em Cristo. Não teve ainda a experiência de nascer de novo, de ver como Deus me vê em Cristo Jesus. Aquele que é nascido de novo, que tem um novo Espírito, que o Espírito Santo recriou, né? Fez um enxerto em nós, tirou a velha criatura, como está lá em Gálatas, em Efésios, principalmente, né? Fala muito sobre a velha criatura, a nova criatura. O cristão precisa andar em novidade de vida. É verdade. O verdadeiro cristão, aquele que segue a Cristo, aquele que é discípulo de Cristo, aquele que ama Jesus Cristo, ele precisa ter uma noção clara de quem ele é diante dele, diante do mundo e diante de Deus. Doutora, a senhora permite, eu quero lembrar aqui a passagem. Em Éfeso, quando Paulo chega numa comunidade que já era cristã, e vi que talvez esse pessoal tivesse muito com o bico derrubado e tal. Vocês foram batizados? Sim. Em que batismo? No batismo de João. Mas receberam o Espírito Santo? Nem sabemos quem é. Essa novidade de vida. Exatamente. A novidade de vida de Nicodemos, né? Doutor de igreja, mas pergunta a Jesus, né? Quando Jesus fala nascer no novo, ele não compreende. Ele era religioso, entendia de toda a teologia que pudesse, o Torá e tudo que tem. Mas não tinha essa experiência de Deus. Não tinha isso. Também eu percebo uma outra citação em Atos 2. Logo após Pentecostes, quando Pedro prega, todo o povo que está ali na rua, que foram para uma grande festa em Jerusalém, muita gente, começam a escutar o que ele fala e perguntam para ele o que é que eu preciso para ter isso. Aí ele traz 3 condições que eu acho que nós devemos debater sempre. Primeiro, reconcilia com a sua vida, quer dizer, arrependa de seus pecados. Como se arrependesse deixado. Aceita Jesus como seu Salvador e receba o Espírito Santo. Sim. Quer dizer, há um processo para isso,
que eu queria que a senhora falasse um pouco a dificuldade nossa é de tomar uma consciência e arrepender da postura que estamos tendo na família, na casa, na sociedade, comigo mesmo. Olha, Henrique, aqui em João, eu vou exatamente, essa sua colocação é extremamente importante. Mas eu gostaria de começar aqui, sinalizar em João 6, que diz assim, então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Perguntaram para Jesus. Né? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele me enviou. Esse é o ponto inicial, é o ponto de partida. É crer em Jesus Cristo. Então, não é uma coisa super fantástica. Crer em Jesus Cristo. É crer em Jesus Cristo. Aí, no versículo 44, Jesus continua falando, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que maravilha. Quem é que nos atrai a Cristo? É o Pai. É o Pai primeiro, o chamado é do Pai, né? E, continuando, todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Vem a mim. Então, se você escuta o Pai te atrai a Jesus Cristo. E a obra principal que Deus Pai tem para você é crer no Filho, naquele que Ele enviou, Amém. Jesus Cristo. Amém. É o ponto básico da sua vida. Quando você crê no Filho, você recebe na tua alma, na tua consciência, aquilo que o Filho é, aquilo que o Filho fez em nosso favor. Por quê? Porque a nossa natureza, a natureza humana, é uma natureza decaída pelo pecado. É uma natureza manchada pelo pecado, pela iniquidade, né? Pelas transgressões. E o Pai precisou enviar o quê? O seu Filho, para que a gente pudesse, então, ser justificado. Sair do olhar da ira de Deus e em Jesus Cristo na cruz voltar à bênção, voltar a ter comunhão. Isso. Então Jesus veio para estar no meu lugar, para me justificar na cruz. Ele tomou sobre si o meu pecado, as minhas transgressões. Ele tomou e foi esmagado. É como se um asteroide tivesse vindo com aquela fúria sobre Cristo na cruz. Exatamente. E ele foi esmagado, triturado, como diz em Isaías, pelos nossos pecados. Para quê? Para que a justiça de Deus fosse imputada para nós. Amém. Então, veja, toda a obra de Cristo, todo o evangelho está aí, na cruz de Cristo, na morte, na crucificação, morte e ressurreição de Cristo. E quando nós não assumimos essa obra primordial em nossas vidas, nós continuamos na velha criatura. E a velha criatura continua nos dominando. E nós sabemos que o ser humano, ele precisa estar, assim, consciente de que se ele não tiver noção de que ele está sob o domínio da lei e do pecado, ele é um escravo. Somos escravos do pecado. O pecado nos domina. E quando nós recebemos a Cristo, esse poder do pecado é quebrado em nós. Agora, doutora, pode ser que tem mais pessoas que estejam assim nos acompanhando, dizendo, mas eu sei quem é Jesus, eu conheço Jesus, eu creio em Jesus, mas por que parece que isso não vibra dentro de mim? Né? Qual é a diferença desse crer verdadeiramente, que nem a palavra nos convida a acreditar, para aquele crer superficialmente, se assim eu posso definir ou colocar? Mas, Érica, eu acho que a doutora pode definir, porque na minha concepção, o que a Érica disse é muito importante, porque eu tenho que entrar dentro de mim e ver as minhas atitudes sexuais, emocionais, sentimentais. Como é que eu estou fazendo isso na minha vida? O que eu estou fazendo comigo e com os outros? Para saber se aquilo está condizente com o que Deus diz ou não. Se eu estou fora dos seus mandamentos. Porque eu posso dizer que eu acredito em Jesus, eu rezo, mas eu não vibro. Por quê? Eu não vibro porque não tem isso que ela disse. A experiência
da novidade de vida? Olha, e aqui em João, capítulo 6, versículo 45, está escrito. Jesus fala, está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Todos serão ensinados por Deus. Deus está sempre a nos ensinar. Sim. Só que depende da nossa adesão a Ele. Apurar os nossos ouvidos. A buscá-lo, a buscá-lo, a buscá-lo na palavra, a buscá-lo, a conhecê-lo, a ter comunhão de vida com Ele. Muito bem. Né? Nós vamos aí mais no intervalo. Eu quero convidar você que está em casa, porque o tema será esse. Essa novidade de vida. Será que eu, mesmo trabalhando, sendo missionário, a minha conduta com pessoas está agradando a Deus? Será que muitos dos meus sofrimentos não é da minha própria a colheita que eu estou tendo, do meu mau procedimento que eu estou plantando em minha vida? Liga para nós. O que é que impede você da vida nova? O que falta para você? Na sua vida, nos movimentos eclesiais que você participa, o que está faltando? Liga para nós, vamos debater, porque aqui nós estamos realmente formando um grande grupo, batizados e encharcados no Espírito, para uma vida nova. E participe comigo, serfeliz@rs21.com.br e o telefone, é claro, 0 prestadora 19 38719620. Peça a sua oração, porque nós queremos orar por você também. Até já.